Últimos pitacos para Botafogo e Palmeiras. Você acha que por acaso o Botafogo vai se sentir mais dolorido, mais frustrado se perder para Palmeiras do que para um europeu? Essa é a discussão na linha de passe. Eu não ligaria não, cara. Eu quero... O Botafogo já fez o que tinha que fazer. Passar a fase de grupos do grupo da morte. O que vier agora é lucro. Eu quero a final, é claro. Mas o que vier é lucro. E você, o que você acha? Bota aqui nos comentários. E temos aqui, além da linha de passe, temos também o troca de passes com Rizek, Mansur, Eric Faria, Alex, etc. Bora pro vídeo que tá muito bom. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Vambora. Este Mundial, quem você acha que chega mais preparado para essas oitavas de final? Calçade, tudo bem? O Calçade tá olhando com uma cara assim, dar uma pergunta mais fácil. Boa noite. Eu entendo que nesse caso é o Botafogo. Tá. Mas também não, por isso, não consigo te dar uma margem para o Botafogo, né, na divisão ali de possibilidades. Muito equilibrado. Pelo seguinte, é simples. O Botafogo, a partir de PSG e posteriormente Atlético de Madrid, ele encarnou uma forma de jogar e que deu a perspectiva de que o Mundial pode ser tocado dessa forma. Porque é o seguinte, a partir de agora não vem adversário. Você só vem roubada pela frente. Então o Botafogo alcançou um rendimento contra o PSG, ganhou o jogo, contra o Atlético de Madrid buscou um jogo parecido, perdeu o jogo. Então não é um jogo que te dá segurança total. Não, é um jogo que pode te manter atrás, defendendo muito e recuperando a bola e reagindo. Pode ser uma forma de enfrentar o Palmeiras e qualquer outro time do Mundial? Pode. O que eu vejo o Botafogo rapidamente abraçou um formato e todos estão conscientes do que fazer dentro desse formato e que dá para continuar assim. E que talvez seja a melhor perspectiva para caminhar no Mundial. Mesmo sem o Gregory, então, provavelmente com o Cuiabano. Porque aí você põe um jogador que pode defensivamente te ajudar também e ele com a bola, ele resolveu problemas. Foi o Renato Paiva que, diante da saída de alguns caras, como Almada, Cuiabano do lado esquerdo deu certo. Então você traz o cara, na minha opinião, mais preparado para suprir a ausência, embora não seja o volante. Ele é um jogador de lado, mas ele pode se integrar à marcação também. Então, vejo por aí. O Palmeiras, qual é o Palmeiras que a gente vai ver? Qual é o grande Palmeiras? É o do Porto? Foi o melhor Palmeiras. Não ganhou o jogo. Não ganhou. Inter Miami, que aí não pode, foi um desastre. Aí não pode. Então, assim, o Palmeiras vem internamente com mais dúvidas a respeito do que fazer, até na escalação do Abel, que ele mesmo assume que errou, até na estratégia, o que é grave, quando você vai para o jogo e erra naquilo que você viu antes do jogo. Mas o Palmeiras tem recursos também enormes, como, por exemplo, um banco de reservas que te mantém muito vivo na partida o tempo todo. Então acho que vai ser um jogo pau a pau, por aquilo que o Palmeiras ficou devendo e pelo que o Botafogo alcançou rapidamente como forma de encarar uma disputa tão dura. Tá mais cascudo o Botafogo nesse Mundial, o Birner, até em cima dos adversários que teve? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Calçade, Jean, os fãs do esporte. O Botafogo foi obrigado a ser mais cascudo que o Palmeiras. O grupo do Botafogo era o pior grupo de todos, o mais difícil. O do Palmeiras era o mais fácil. Mas eu não vejo o Botafogo em vantagem. Eu acho que o jogo... Acho que é pau-a-pau também? Eu acho, e vou explicar o porquê. O Botafogo pode fazer o jogo como diante do PSG e do Atlético de Madrid contra o Palmeiras? Pode. É possível fazer mais? Sim. O que o técnico vai fazer? Um jogo, espero eu, com alguma coisa a mais. Não um time tão recuado. Um time, por exemplo, que pressione a saída de bola em alguns momentos. E o Abel adora ser pressionado na saída de bola porque gosta do contra-ataque. Então, eu tenho dúvidas a respeito do que o Botafogo vai fazer. E do Palmeiras eu espero mais, tá? Eu espero o Palmeiras pressionando um pouco mais, porque se a gente se apegar ao que as equipes fizeram na primeira fase, a gente vai ter um jogo que beira, eu não vou usar um termo forte, o excesso de cautela. Eu usar um termo mais forte, eu mudei, por isso eu tiro beira. Um jogo com excesso de cautela. Porque quer dizer que vai ser um jogo chato, se for assim. Chato não, porque é nervoso. Você que está dizendo. Mas é uma possibilidade. Porque se o Botafogo ficar esperando o Palmeiras, e o Palmeiras não subir as linhas, fica tentando roubar a bola ali 10, 15 metros na frente da linha do meio de campo, para tentar usar espaço aberto do Botafogo... Deus me livre, vai ser uma chatice de assistir isso aí. Tá bom, agora só antes do Jean, se você é o Botafogo olhando para o Palmeiras e Inter Miami, você joga dessa maneira? Eu não. Eu alterno, mas assim. O Palmeiras conseguiu tomar um gol de Luiz Soares, que mancava no aquecimento, e deixou 2 pelo caminho. Mas vai fazer um jogo ruim como aquele. Aí é impossível, né? Mas eu digo, o que o Palmeiras fez ali, em termos de
Que o adversário te obriga a ser diferente. De erros que não comete com o Abel Ferreira, por ser um cara de treinador uns 5 anos, e o time não pode cometer mais os erros que cometeu. Então aí que mora a dúvida, o perigo do palmeirense. Fala, pô, se jogar daquele jeito, o treinador que tem 5 anos no cargo e deixou a defesa escancarada, o Soares mancando, faz o gol, opa, tem... Só vale lembrar que o Botafogo tem Arthur, Igor Jesus, Savarino, o Palmeiras tem vários jogadores de frente que supostamente desequilibram jogos, inclusive um deles indo para o Chelsea, que custou uma fortuna. Por isso que eu falo que é possível fazer mais sem que você fique extremamente vulnerável. Agora, pode ser ultraconservador, como o Botafogo foi e precisou ser, pode ser ultraconservador, como o Palmeiras foi sem precisar ser, e a gente vai ter um jogo super amarrado. Não acho que isso vai ser um jogo chato, vai ser um jogo amarrado. Acho que sempre quando uma vaga está em jogo, o jogo fica tenso. Nunca é chato. Ainda mais que é sempre divertido. Tem uma coisa especial amanhã, né, hoje assim. É o único confronto, assim, claro, dos brasileiros, que tem esse ingrediente, que é assim, ser eliminado por outro brasileiro no Mundial, tem um peso, tem um incômodo, ainda mais esse confronto que está tão cheio de história ultimamente, né, tão cheio de rivalidade de um lado e do outro. É incômodo, é chato você ser eliminado, mas por um PSG, por um Real Madrid e tal... Mas por outro brasileiro, você vai no Mundial para ser eliminado por um brasileiro. Eu acho que isso também vai ter uma motivação, vai ser um ingrediente especial nesse confronto. Né? Claro, acho que assim, boa noite para todos. Acho que, obviamente, é pior você ser eliminado por um brasileiro do que ser eliminado por um PSG, por exemplo. Mas alguém tem que ser eliminado. Sim. Quando 2 times desses se enfrentam, alguém vai ter que ser eliminado. E é normal a eliminação tanto de um quanto de outro. Eu acho que, se a gente for discutir quem foi melhor até aqui no Mundial, não tem muita sombra de dúvida, né? Apesar das pontuações, apesar do Botafogo ter perdido um jogo, é claro que o Botafogo jogou muito melhor nessa fase de grupos, mas para mim não é o suficiente para apontá-lo como favorito por diversas questões. Primeiro que a gente tem mudanças nos 2 times e acho que no Botafogo a gente provavelmente não teria essa mudança se o Gregori não tivesse tomado o cartão que tomou. Aí eu acho que o Botafogo viria com o seu time principal, mas haverá. E se haverá, no sentido do que as pessoas estão falando, que é o Cuiabano começar jogando, já é uma mudança que indica uma mudança de postura, porque ele poderia colocar o Newton e ter uma equipe um pouco mais precavida, como aconteceu diante das outras 2 forças que o Botafogo enfrentou, né? Então, na hora que o Gregori sai, você não opta pela entrada de um volante e opta pela entrada de um lateral, mas que é um lateral que ataca bastante e que vai ter essa missão de atacar, de marcar saída, eu acho que já indica um Botafogo diferente, um Botafogo mais corajoso. E não é nenhum absurdo, até pelo que a gente viu do Palmeiras diante do Inter Miami, principalmente. O Palmeiras eu acho que faria mudança de qualquer jeito. Acho que para o Palmeiras o desfalque do Murilo vai ser muito pesado também, porque o Arthur, a gente fala pouco do Arthur, mas o Arthur está jogando bem. O Arthur tem feito boas atuações, é que você tem outros destaques no Botafogo, né? Acho que o Barbosa jogando num nível absurdo, o Igor Jesus resolvendo jogos, mas o Arthur tá jogando muito bem e é ele quem vai cair por ali. Não sei se de repente o Piquerez vai ficar um pouco mais ou não, mas não ter o Murilo e ter o Fux por lá, se é que vai ser o Fux, acho que pode representar um perigo para o Palmeiras. De qualquer forma, além dessa mudança forçada, a gente não sabe se o Aníbal joga ou não joga. E acredito que se ele não jogar dessa vez... provavelmente o Abel vai colocar o Emi Martínez porque ele viu como ele sofreu sem um marcador naquele meio campo, e ali na frente acho que não tem muita dúvida de que o Maurício tem que voltar para o time. Aí se vai jogar o Flaco, se vai jogar o Vitor Roque, acho que a gente já tem falado aqui bastante sobre isso, tem motivos para um, motivos para outro, mas acho que o Maurício tem que entrar na equipe no lugar do Veiga, então acho que assim, o Abel faria mudanças de qualquer forma. E a outra dúvida que eu tenho é, quem vai jogar na linha de 4, ali a segunda linha do Palmeiras, depois da linha de 3 zagueiros, porque o Palmeiras joga com 3 zagueiros. Isso, sempre bom lembrar. Sempre programa tem que lembrar isso. Na linha de 4, aberto do lado direito. Eu falo com muito palmeirense que, inclusive, perguntam, cara, ele tinha achado o time com o Felipe Anderson do lado direito, o Estevão e Maurício, o Giai e zagueiro. Por que tantas mudanças? Exato. Se ele tinha encontrado um time com o Giai como zagueiro pela direita, Felipe Anderson na segunda linha, aberto pelo lado direito, trabalhando para marcar, mas também para atacar, e a dupla lá, Estevão e Maurício, às costas do centroavante, seja ele quem for. Eu acredito que talvez a gente esteja mais para essa escalação do Palmeiras amanhã e volte do que para a escalação do que foi para o Inter Miami. Às vezes, né, Jean, eu vejo que às vezes o treinador ele fica tão fixado em olhar para o adversário, né, mira tanto no adversário, pode ser, não dá para dizer que foi isso, que aí o adversário te acende aquela, olha, talvez seja melhor ter o mesmo formato, mas com este outro jogador, porque ele se adapta melhor a uma situação que ele viu.
Ele já fez isso inúmeras vezes no Palmeiras. De situações que ele mudou, jogou a Libertadores, assim, inclusive do Flamengo. Mudando, ele surpreendeu, né? Então ele acredita nessa condição que ele tem e ele já provou que ele consegue. Então, mas às vezes a gente erra. Ele erra. E ele mesmo assumiu, né? Que ele errou, ali ele errou feio. A Inter Miami realmente foi feio. Acho que, assim, não existe uma partida em que ele tenha ido tão mal no ano e talvez na trajetória dele pelo Palmeiras. Aí você pode discutir aquele jogo com o Boca, que ele não pôs o Endrick e tal, mas aí é um outro tipo de equívoco, se é que foi um equívoco. Foi um erro, mas tinha lógica a ideia dele. Exato. A do contra o Inter Miami não tinha lógica. Então, assim, vamos ver. Eu acho que é bem capaz que ele volte a ter aquele time que vinha jogando como time titular. Se ele não quiser, por razões físicas, não puder, porque eles estão pensando muito nisso também. O Felipe Anderson pelo lado direito, talvez o Alan jogando por ali, porque ele já fez essa função também, e a exemplo do Maurício entrou muito bem no último jogo. O Paiva também teve o seu momento de meia-culpa, que foi o segundo tempo contra o Seattle, que o Paiva mesmo na coletiva assumiu que ali ele errou, testou coisas que não deram certo e tal, e naquele momento quase coloca o jogo a perder ali pro Botafogo, né? Então os dois já têm seus momentos ali de aprendizado, o mais recente, o do Abel. Destrinchando um pouco essas escalações, ontem no Equipe F estava até perguntando pro pessoal, é mais complicado perder o Gregory ou o Murilo? O Gregory. É mais difícil repor? Mais difícil arrumar a casa sem o Gregory? Eu acho que o Botafogo com o Gregory seria muito consistente, até para você jogar com o Cuiabano. Se você fosse abrir mão de um dos 3 jogadores de mais pegada, não seria o Gregory. Ele tá é o melhor marcador do meio campo do Botafogo. E o forte do Botafogo no Mundial é o sistema de marcação. Ali que você tiraria, provavelmente. Eu acho que faz mais falta. Porque ontem, inclusive, o palmeirense falando, olha, é o Fux. Não, o Fux não. Mas não é o Fux, é quem então? Mikael? Porque não tem muita... É isso aí. Os 2 melhores zagueiros do Palmeiras são Gustavo Gomes e Murilo. Acabou. E eu acho que tem essa questão de que o Murilo teria o confronto com o Arthur. Isso. Que é um cara difícil de ser... É mais rápido o Murilo que o Gustavo Gomes. Exatamente. E é mais rápido, porque o Gustavo Gomes não pode ser esse cara, obviamente. Isso. E, de fato, ele vai ser o zagueiro central. Mas também não vejo muita outra alternativa pro... Tem que ter uma atenção especial, já que não é o Murilo, ou dá pra confiar ali no Fux. Eu acho que vai ser o Fux, né? Não, vai ser o Fux. Talvez ele segure um pouco mais o Piquerez, porque o Piquerez, o que acontece? Nesse esquema do Palmeiras, o Giai fica e o Piquerez desce bastante. Porque o Giai está na linha dos 3 zagueiros e o Piquerez está na linha dos 4 meio-campistas. Talvez ele segure um pouco mais, talvez ele segure com uma linha de 4 mesmo, né? Então, é isso que eu ia te perguntar, porque possibilidade. Tentando me colocar na linha de raciocínio do Abel, que vai sempre se preocupar primeiro com a proteção, com marcação, mais do que com o que se faz com a bola, é proteção, marcação e marcação tanto para se defender como para atacar, porque aonde eu retomo a bola e vendo que o Arthur joga ali aberto, eu não me assustaria nem um pouco se ele recuasse o Piquerez. Sim, deixasse fazer uma linha de 4. Pode ser. Para ter um meio campo mais, uma defesa com linha de 4, um meio campo protegendo e fazendo um jogo mais tradicional, um 4-2-3-1, espelhando o Botafogo. Ele entrando com o Giai e o Piquerez, ele pode fazer isso a qualquer momento. Pode fazer a transição de sistema. Pode fazer exato. Ele não precisa. Ele pode decidir. As TVs todas, quando acreditam as escalações do Palmeiras, em geral, lateral. Eles acreditam com linha de 4, sempre. Embora não seja majoritariamente como o time joga. Mas ele já fez isso com os 2. Já fez com o Piquerez. Isso. E joga outros jogos. Com o pode fazer Rocha, com o Giai, com o Marcos Rocha. Só o Mike, que a dificuldade... melhor não fazer. Porque ele Quando o Mike é outro tipo lateral. Mas assim, o que eu vejo é ele... Assim, você tem que pensar no incômodo também, na resposta que o treinador pode dar. Né? O Paiva, ele encontrou. O incômodo dele é ter perdido o Gregory, mas ele tem... Por que o Cuiabano e não o Newton, se for a escolha? Talvez aquele de jogador de maior confiança no momento, embora o time fique diferente. Agora, um jogo entre brasileiros, com outro tipo de enfrentamento, rivalidade recente... eu não consigo imaginar o cenário. Pode ser tanto um cenário bonito, que legal, que jogaço eles fizeram tal, ou um cenário também... Não, quase impossível. Mas eles já fizeram isso recentemente, né? É engraçado que Botafogo e Palmeiras, você teve nos últimos 2 anos jogos completamente diferentes um do outro. Grandes jogos com muitos gols. Não estou nem falando apenas do 4-3. Mas teve o 3-1 do Botafogo. Exatamente. Acho que assim, você teve grandes jogos muito bons e teve jogos com menos bola rolando. Então, assim... O torneio vai moldar muito isso. E o momento das equipes. A gente está falando de uma situação que pode ter prorrogação. Então, o teu jogo pode se estender
Pode chegar uma cobrança de pênalti. Agora pode acontecer Quando qualquer... fala da dobra do lado esquerdo com o Cuiabano do Botafogo, é interessante porque esse é o lado do Estevão, que na cabeça, se ele falou que é difícil se concentrar, que às vezes pensa no futuro, durante o jogo, imagina ele sabendo que é um jogo do Mundial, um jogo contra o Botafogo e talvez o último dele pelo clube. É um jogo muito especial para ele. O especial pode funcionar tanto para melhora quanto para piora. Eu só acho engraçado que esse papo da dobra, quando a gente fala do Cuiabano, o Cuiabano entrou, né, Birner, como um ponta ali, como um meia aberto pela esquerda. Quer dizer, é isso, como um cara... Então, assim, tem muito isso. E a própria torcida do Palmeiras reclama muito da dobra dos laterais, porque quando você tem laterais que têm capacidade ofensiva, como é o caso do Mike também, não tem esse absurdo todo da dobra dos laterais. O Mike já jogou na frente, quando o Palmeiras tinha problemas. Então, assim, não era pra dobrar, era pra ser um atacante. É pra ser um atacante. E ele sem bola, ele tem uma característica. Eu acho que o Cuiabano tem muito disso também. Tem talvez mais disso, e a gente via no próprio Campeonato Brasileiro. Aliás, de apoio que de marcação. O Renato Paiva falou isso pra gente aqui no Bola da Vez. Ele falou, não é que eu coloquei um lateral pra marcar. Claro. Inclusive, jogos contra times menores, mais fracos, o Cuiabano jogou ali, ou seja, você pode até entrar num jogo e determinar aquele lateral com um lateral que exerça só a marcação. Isso, você pode fazer. Pode ser. Não é o caso. Porque é o seguinte, cara, como é que foi o Savarino e o Arthur na dobra contra o PSG? Eles foram como laterais. Qual é a nota que a gente dá pra ele? Como marcadores. Foram bem demais. Exato. E não é característica deles. E aí não era lateral. Não era lateral. E isso pode ser feito por um jogador ofensivo. Agora, tem uma coisa que o Birner falou, assim, do Estevão, tal, eu acho que essa também é uma vantagem, e é engraçado porque a gente fala, no fim, de vantagens do Botafogo em relação ao Palmeiras, acho que é normal que se fale pelo que o Mundial apresentou até aqui, e eu vejo, assim, o ataque do Botafogo tem produzido, se a gente pegar os 3 caras ofensivos do Botafogo, né, e a gente pegando o Arthur, o Igor Jesus e o Savarino, e pegar os 3 caras ofensivos do Palmeiras, que tanto não tem convencido, que tem revezado. Os Botafogo são muito mais eficientes. Muito mais, porque o Vitor Roque e o Flaco Lopes se alternam ali na frente, o Veiga entrou mal quando entrou para ser meia, o Estevão tá abaixo do que a gente se acostumou a ver. Então, tem essa diferença também, que o trio de ataque do Palmeiras, se a gente chamar de trio de ataque, no Palmeiras até um pouco diferente, mas do trio de ataque do Palmeiras pro trio de ataque do Botafogo, o do Botafogo tem sido muito mais eficiente. Apesar de tudo isso, realmente é o único confronto dos 8 dessas oitavas de final que eu dou 50-50%, muito pelo que o Calçade falou. A gente já viu o Abel encontrar soluções, e não estou falando só dos jogos em que ele passou, como foram, sei lá, final da Libertadores contra o Flamengo, os jogos contra o Atlético em semifinal de Libertadores. Não estou falando desses. Estou falando também dos que ele foi eliminado. Se a gente lembrar do ano passado, dos jogos no Allianz Parque, quando parecia tudo perdido contra o Botafogo, contra o Flamengo. Então, assim, ele muitas vezes, nestes momentos, encontra soluções. Então, é um jogo muito parelho. Ele sabe que ele pode até perder o jogo, faz parte. Mas ele não pode errar outra vez. Exatamente. Isso deixa... Há uma lupa, assim, no Palmeiras amanhã, assim. É porque, assim, tem muitas coisas que envolvem uma decisão, e decisões são tomadas para um jogo. O Abel foi para esse Mundial pianinho. É outro Abel. O Abel do Brasileirão. O Abel do Brasileirão ficou aqui. Esse Abel aí é outro, a gente até estranha. Tá tudo paz e amor, tá tudo legal. Eu ouvi uma tese de alguém que, infelizmente, eu não vou dar o crédito, porque eu não vou lembrar quem falou, foi numa rádio. Será que ele tá fazendo isso porque a Europa toda tá de olho nele? Eu acho que aquele reclama mais porque compensa. Aquele reclama mais porque compensa. O Abel acabou de falar em que é o seguinte, eu preciso neste cenário mostrar uma outra imagem, porque essa imagem aqui não tá legal. Ele acabou de falar em coletiva que ele não vai buscar sangue. Ele vai desfrutar o Mundial até onde der, aconteça o que acontecer. Então, e talvez tenha mesmo esse espírito. Mas eu acho que este espírito, para os brasileiros, é normal para o Mundial e é saudável que seja assim. Essa loucura de ir para o Mundial e achar que você tem que ganhar um Mundial, não é. Você não vai ganhar o Mundial. Você tem que partir do pressuposto que você não vai ganhar o Mundial. Não estou dizendo que você não vai fazer esforço para ganhar. A questão é a forma como você disputa o Mundial. Claro, o que você mostra, bem. Entendeu? Por exemplo, eu acho que se o Palmeiras, depois do jogo com o Inter Miami, se amanhã o Palmeiras é eliminado pelo Botafogo, duvido que o Palmeiras vai fazer um jogo similar, mas se o Palmeiras amanhã for eliminado pelo Botafogo, jogando um futebol meio burocrático, talvez muito conservador e tal, dependendo da forma como for, chega aqui no Brasil com um clima meio desfavorável. Né? Mas assim... Vai ter uma cobrança
que não condiz com a competição, porque é mundial, mas a eliminação aí é pro Botafogo, depois não ter jogado... Pega o time brasileiro. E porque exatamente isso, porque é o time brasileiro. O Chelsea, o Bayern de Munique, a Inter de Milão. Embora não haja absurdo nenhum, nem no Botafogo ser eliminado pelo Palmeiras, nem no Palmeiras ser eliminado pelo Botafogo. Então, assim, eu que tento ser mais racional sempre, porque, cara, se a gente entra na pilha do que o torcedor vai achar... Não estamos aqui pra isso. Ou que a repercussão do que os caras com veias saltadas vão ficar dizendo nas redes sociais, nós estamos perdidos. Então, o que eu acho é que, assim, os clubes brasileiros fizeram o que eles eram obrigados a fazer. O Botafogo já fez mais do que ele era obrigado a fazer. Sim. Eu acho que Palmeiras, Fluminense e Flamengo tinham a obrigação de passar de grupos. Passaram, alguns com louvor. No caso do Flamengo, que ganhou do Chelsea do jeito que ganhou. O Palmeiras não com louvor. O Fluminense também acho que não com louvor. O Botafogo fez mais do que ele devia. Mas acho que assim, as obrigações elas foram meio cumpridas. Agora, você ser eliminado, seja pelo Botafogo, seja pelo Palmeiras, seja pela Inter de Milão, seja pelo Bayern de Munique, sinceramente, não tem nenhum absurdo em nada disso. O torcedor, do ponto de vista do torcedor, pode, até aquele que acompanha muito e que não acompanha também futebol internacional. Uma grande potência do futebol te eliminar, o cara fica, de certa forma, resignado. Pô, os caras... Aí você sempre vai falar, não, os caras têm mais dinheiro, uma série de motivos. Quando é um brasileiro que você enfrenta todo dia, você está ali, ainda mais nos últimos tempos, Palmeiras e Botafogo se enfrentaram muito, né? E aí você criou uma rivalidade especial que não existia até... O Botafogo estava desaparecido no mapa. O Textor reconduziu o Botafogo ao mapa do futebol brasileiro, ele passou a ser um time chato para muitos adversários. Então o que você recria uma rivalidade que já existiu em outras épocas. Aquele que perder vai trazer para casa vai doer mais, vai machucar mais, vai criar mais ruídos, porque era um brasileiro, era acessível. Mas no caso do Botafogo seria muito injusto. Eu acho assim, o do Palmeiras você pode até ver alguma razão pelo que você falou. Vem de um jogo muito ruim contra o Inter Miami. Ainda assim ser eliminado pelo Botafogo. Agora, com o Botafogo, convenhamos, né? Claro que depende tudo de como vai ser o jogo também, né, Calçade? Acho que isso é determinante. Você acha que vai ser bom? Eu vou me divertir com o jogo. Se vai ser bom, não sei. Eu ouvi então da Sofia, né, o que é que o Renato Paiva pretende para esse jogo contra o Palmeiras, né? O Botafogo tem, ao contrário do Palmeiras, que não tem mudanças por necessidade, o Botafogo tem pelo menos uma, né, Sofia? Pode ter duas, mas pelo menos uma do Gregori, que está fora por cartão. É isso, Diniz. Tem esse desfalque já. O Gregori foi suspenso, né? Recebeu 2 cartões amarelos na primeira fase. O Renato Paiva, inclusive, na entrevista coletiva pós-derrota para o Atlético de Madrid, falou que foi um cartão desnecessário, foi no finalzinho. Acabou perdendo o Gregori, só que tem uma dúvida, porque ele vinha jogando com 3 volantes, justamente contra o PSG e contra o Atlético de Madrid. Na estreia contra o Seattle Sounders, não. Ele colocou o Maestriani na frente, do lado do Igor Jesus. Só que aí ele jogou com 3 volantes, jogou bem contra o Paris Saint-Germain, contra o Atlético de Madrid. O Atlético Mineiro, o Botafogo jogou muito bem, mas lá em 30 de novembro, mas vamos voltar. E é isso, será que ele vai manter o esquema com 3 volantes? Dessa forma ele teria que escalar um novo jogador ali no lugar do Gregori. Poderia ser o Nilton. O Nilton, que é jovem, entrou, inclusive contra o Paris Saint-Germain. Ou será que ele vai colocar o Marlon e o Alan e colocar mais um jogador no campo ofensivo? Aí ele tem algumas opções. Poderia ser o Cuiabano na ponta esquerda, fazendo a dobradinha com o Alex Telles. Poderia ser o Álvaro Montoro, que aí seria uma grande novidade, que é a joia argentina de 18 anos, que entrou bem contra o Atlético de Madrid, conseguiu segurar a bola ali na frente. Aí o Botafogo jogaria mais ou menos da forma como jogava no ano passado, que ano passado era com Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Seria Montoro, Savarino, Arthur e Igor Jesus. Mas lembrando que é um garoto muito jovem ainda, é uma responsabilidade grande. Será que ele colocaria o Maestriani de novo, novamente? Ou o Nilton? Então tem várias opções ali. Falamos da ausência do Gregori. Agora tem uma possível segunda ausência, que é a do Jair. O Renato Paiva confirmou hoje na entrevista coletiva que o Jair é dúvida para esse jogo, que ele vai tentar até o fim para ver as condições de jogo do Jair, mas que se o Jair não tiver condições, lembrando que hoje, mais cedo, ele não treinou com os jogadores, treinou à parte, e aí ele vai ter que escalar ou o Caio, que é o reforço que ainda não jogou, ou seja, ele ainda não está acostumado com a dinâmica do grupo, ou colocar o David Ricardo ao lado do Barbosa, sendo que o David Ricardo e o Barbosa são canhotos, então muda a dinâmica na saída de bola. Então o Renato Paiva disse que tem até amanhã para pensar nisso, com certeza ele já pensou bastante, mas óbvio que ele não ia falar pra gente. E conversando com o técnico Renato Paiva, perguntamos muitas coisas a ele, uma das coisas que ele e o Abel falaram é que, como os adversários se conhecem, é muito difícil eles fazerem alguma coisa surpreendente, porque eles sabem mais ou menos as mudanças, as variações que tem. Então, a partir disso, o técnico Renato Paiva disse que será um jogo muito interessante para os treinadores, um jogo muito estratégico e talvez nem tanto para os torcedores. Vamos ouvir trechos então aí da entrevista coletiva do técnico Renato Paiva.
Hoje em dia, com os mídias e em especial com a internet e tudo isso, há dois tipos de futebol. Há o futebol da vida real e o futebol do Walt Disney. Okay? No futebol da vida real, tu tens de perceber quem és, contra quem jogas, e nem sempre podes jogar da mesma forma, porque às vezes não te é permitido, ou pela qualidade do adversário, ou pela postura tática do adversário. No futebol do Walt Disney, nós temos que jogar todos ao ataque e quase que jogamos sozinhos, e depois de ganharmos ao Paris Saint-Germain, na cabeça das pessoas nós tínhamos de ter atrocidade do Atlético de Madrid. Há muito tempo, e em especial desde que eu cheguei, eu vou falar da minha parte, o que eu digo das pessoas do futebol do Walt Disney é as perspectivas irreais, não é a forma como jogamos. E sabes bem, desculpa eu estar-te a tratar por tu, mas e sabes bem que o Botafogo no Brasil é uma equipa que propõe muito o jogo, que não especula, que não fica lá atrás, encontra às vezes o inverso, não é? Temos nós que estar ali a bater no muro até encontrar momentos para desafiar e desequilibrar as organizações defensivas. Nós invertemos um bocadinho isto em função dos adversários. Portanto, o que é bom na minha equipa é que sabe fazer as duas coisas. Eu hoje dizia de manhã numa entrevista que ainda não se tinha visto bem este Botafogo compacto, defensivo e a dar muitas vezes a iniciativa ao adversário de jogo. O que me deixa muito satisfeito, porque eu quero um Botafogo completo nos vários momentos do jogo, no momento defensivo e no ofensivo, nas transições defensiva e ofensiva, nas bolas paradas e no outro momento que às vezes ninguém fala, que é o momento individual, que é o momento do jogador que resolve quando o treinador diz uma coisa e ele faz outra e está fantástico. E isso é a criatividade, é a magia, é o individual que cada vez mais vai desaparecendo, cada vez mais as organizações e os esquemas táticos estão a sufocar esse tipo de jogadores, mas isso é um momento que decide muitos jogos também. Então, como eu quero uma equipa equilibrada, nós, no pouco tempo que tivemos para trabalhar, isto mostra muito a qualidade dos meus jogadores, a percepção que eles têm, o conhecimento do jogo e a forma como eles estão preparados para interpretar esses momentos, foi que neste tempo que pudemos preparar esta competição, de facto eles apareceram muito bem a fazer algo que ainda quase não se tinha visto no Brasil. Se calhar um outro momento com o Flamengo, um outro momento com o Palmeiras, mas pouco mais. Era universal e era normal, era expectável. Aliás, no nosso grupo estava o Paris Saint-Germain, que é só o campeão europeu, apesar de nós sermos o campeão da Libertadores, mas eu também já disse isso. Nós somos o campeão da Libertadores em clube, mas metade da equipa campeã da Libertadores já saiu. E, portanto, já houve mudanças. O que não acontece com o Paris Saint-Germain, que tinha ganho a Champions há 3 semanas atrás. E depois era o Atlético de Madrid, que era só o terceiro classificado de La Liga. É normal que o mundo do futebol olhe com essa, por um lado, desconfiança, por outro lado, desconhecimento, porque também entendo que a Liga Brasileira não seja uma liga que seja vista na Europa com atenção. Portanto, que seja um grande espetáculo. As lições são, de facto, são duas grandes equipas, são dois grandes conjuntos de jogadores. São duas equipas muito organizadas, que têm as suas características muito bem vincadas. E repito, seja um grande espetáculo. Eu acho que vai ser um grande espetáculo para treinadores, acho que não vai ser um grande espetáculo para adeptos, é a minha opinião, mas para treinadores acho que vai ser um grande espetáculo de estratégia e tática. Repito, que toda a gente saiba perder, toda a gente saiba ganhar, que desfrutem e que no fim percebam que isto é só um jogo de futebol, que alguém há de ir para casa, que alguém vai continuar a representar orgulhosamente o futebol brasileiro, que essa é a parte mais importante. Que quem passe, que o Flamengo passe com o Bayern, que o Fluminense passe com o Inter, essa é a parte que eu desejo, mas honestamente, porque acho que o futebol brasileiro precisa de mais autoestima. Eu vou destacar outra parte da entrevista coletiva do Renato Paiva, que ele falou que o Abel Ferreira mandou uma mensagem para ele depois da vitória em cima do Paris Saint-Germain, e falou que o Abel disse é o seguinte, que enquanto treinador português ele ficou muito feliz com a vitória e parabenizou. E aí ele falou assim, me desculpe por falar isso, Abel, mas acho que ele não vai ficar chateado não, mas se ficar, se reclamar também, toma um cartão amarelo, que ele já está acostumado. E aí todo mundo riu, obviamente, um clima bastante leve. Foram entrevistas coletivas em que eles fizeram questão também de ressaltar ali o futebol brasileiro, né? De valorizar o futebol brasileiro.
É verdade. Essa opinião de não ser um jogo muito agradável para o público, o Everton também já tinha dito que acha que são dois times que se conhecem, se equivalem, então vai ser muito brigado, não necessariamente assim vistoso. De minha parte, só para trazer mais uma informação aqui, também muita expectativa para a torcida, porque é o primeiro duelo também nas arquibancadas, né, de times que estão trazendo torcida aqui. A gente já recebeu até a informação que nesse momento, a já bastante citada escadaria do Rock, nesse momento está sendo tomada por torcedores do Palmeiras, que naturalmente estarão amanhã nas arquibancadas do estádio da Filadélfia, então também fora de campo, imaginando uma festa bem legal. É isso, gente. Rivalidade que vem sendo reforçada nos últimos anos. Temos mais um grande duelo pela frente. Amigos, voltamos com vocês. Tomara que o Renato erre amanhã, né? Que seja um jogo agradável para quem está só assistindo também, que não seja treinador ou interessado apenas na parte tática, que também não deixa de ser legal. Edgar, Sofia, obrigado, meus amigos. Bom trabalho para vocês nesse resto de dia por aí. Valeu, obrigado a Sofia Miranda e ao Edgar Alencar conversando com a gente com as informações de Palmeiras e Botafogo. Deixa eu colocar aqui o campinho com a provável escalação do Botafogo, né? Sem o Gregory. Imagino que vai ser essa daí, né? Com o Cuiabano do lado esquerdo fazendo aquela dobra com o Alex Telles. E o meio-campo com Marlon e Alan, né? E torcer para que o Jair vá para o jogo, né? E o Botafogo possa contar com a força máxima ali na sua defesa. O Caio não está nada habituado, né? O Pantaleão. Seria uma estreia praticamente. Praticamente não, seria a estreia, né? Dele, e não ia ser fácil estrear num jogo dessa repercussão e dessa grandeza. Imagina que possa haver alguma surpresa, Mansur? Não, eu acho que a escalação do Cuiabano, ela se justifica, a mudança de desenho, inclusive, do Botafogo, por ser um jogo diferente do que pedia jogo com o PSG e o jogo com... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.